Clarice Oliveira, esse é aquele assunto segura na mão de Deus e vai, né? Porque tem muitos personagens e a gente aqui com a responsabilidade também de se ater aos fatos. Essa crise do caso Master pode expor conexões com o poder? Tem gente poderosa envolvida nisso? Olha, Elisa, tem muita gente em Brasília que está segurando na mão de Deus aí, provavelmente torcendo para que os desdobramentos dessa crise não ganhem uma proporção ainda maior, mas tudo indica que esse caso vai sim progredir, vai evoluir para alcançar potencialmente várias esferas de poder. Isso porque a gente está falando de um executivo, Daniel Worcaro, que tinha relações bastante próximas, assim como muitos outros banqueiros, com muita gente com poder. O tal do lobby, né? Que é muito habitual nesse Mais do que o lobby, querendo ou não, a gente tem essa dinâmica da influência política que fala muito alto no nosso país, não só no nosso país, em outros também, mas aqui muitas vezes ela acaba extrapolando limites. Agora, quer dizer que a gente já sabe, olha, vai pegar um monte de político também, é tudo bandido? Não, não é isso que a gente está falando. Tem uma investigação para ser feita que pode contemplar, sim, por exemplo, acordos de colaboração, delações, que podem trazer novas informações para os investigadores que avancem na direção de poderosos. Por quê? Tem uma avaliação que está correndo nos bastidores de que esse caso do Banco Master só alcançou esta proporção, a fraude só ganhou esta proporção tão imensa, tão dramática, porque, de certa forma, a influência política pode ter tido um papel importante nessa história toda. Então, isso a gente ouve com bastante frequência quando a gente conversa com gente ligada à política em relação a esse caso, desde aí de a eclosão dessa crise toda. Para se ter um exemplo, quando a gente fala da figura de Daniel Worcaro, muita gente olha e fala, caramba, putz, nossa, e o que vai acontecer daqui para frente? Olha só um exemplo que eu vou trazer para você. Estava em Brasília nessa semana e quando veio à tona a notícia da prisão do banqueiro, eu estava almoçando com uma fonte num restaurante em Brasília. Por acaso, a gente acabou encontrando outra fonte em Brasília, outro político. Essa coisa de Brasília, né? Você sai esbarrando, tropeçando em político, que aí é aquela coisa, encontra no restaurante, aí o outro termina o almoço, senta na mesa para o café e quando vai ver, senta ali. E o papo na mesa era... Nossa, caramba, e esse Daniel Worcaro, né, caramba, e ele era sócio do Augusto, né, o Augusto Lima, também banqueiro, sócio do banco. E aí o comentário, putz, e marido da Flávia, né? Nossa, a Flávia Arruda, que é ex-mulher, que agora se chama Flávia Pérez, quando se casou com o banqueiro, né, Augusto Lima, que foi mulher de José Roberto Arruda, ex-governador do Distrito Federal. Então, imagina, e o comentário da mesa era esse, o comentário da mesa, caramba, e olha, putz, já bateu na Flávia, nossa, e a Flávia que já passou por tanta... E a conversa na mesa era essa, em coisa de 2, 3 minutos. Então, imagina se a pontinha desse novelo começasse a ser puxada pela Polícia Federal. As relações, os círculos de relacionamento dessas figuras envolvidas nesse caso, nessa mega fraude, as conexões dessas pessoas são fortíssimas. Existem relatos, a gente sabe, por exemplo, querendo ou não, da proximidade disso com o governador Ibanez Rocha, querendo ou não, pela posição dele. Tem relatos de que Worcaro tinha relações no PT, que era próximo de fulaninho. Eu ouvi te falar aqui os nomes porque fica aquela ideia de que a gente já está imputando corrupção a algum quadro político que se relacionava com ele. Mas é muito fácil identificar quem são os nomes que mantinham relações com essas pessoas. E pode ser que a gente tenha delações e colaborações que venham pela frente.